Falar de um assunto muito importante, mais uma vez, saúde. Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é oftalmologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, cara. Boa tarde. Vamos falar sobre o Tersol. Tersol que muitas vezes as pessoas usam aqueles ditos populares, né? Ah, é só você colocar uma faca cruzada. Isso tudo pode prejudicar ainda mais e chegar a uma complicação para a visão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eles chamam de Tersol, nós chamamos de Ordelo. E o pessoal fala viuvinha, carocinho, pedrinha no olho. E esse é o nosso Ordelo ou Tersol, que são os termos médicos que nós usamos mais. E olha, a gente vai falar sobre os mitos e verdades do Tersol. Aproveite para mandar as suas perguntas. Vamos começar com o primeiro deles, até para a gente entender o que é o Tersol. O Tersol pode ser causado por uma bactéria. Verdade. Verdade. Ele é causado por bactéria. Na realidade, o Tersol é uma glândula. Nós temos aqui na borda das pálpebras inúmeras glândulas, bem aqui na base dos cílios. E a inflamação dessas glândulas é que causam o Tersol. E essa bactéria a gente encontra onde? Quer dizer, para se contaminar? Está muitas vezes na nossa flora, está naquele pincel compartilhado da maquiagem. A oleosidade da pele facilita muito isso. E o toque direto, mas geralmente é a oleosidade com uma alteração da flora susceptível de cada pessoa. A baixa da imunidade também favorece o aparecimento do Pode Tersol? aparecer, pode. Vamos ver. E nessa época do ano, né, muita transpiração, calor, acaba alterando muitas vezes a nossa flora. Até o excesso de suor e oleosidade excessiva, sem né? dúvida, Enfim, sem dúvida. Né? O uso de protetores, bloqueadores solares, a praia, a piscina. Ou hidratantes inadequados para a sua pele também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver mais um mito ou verdade? Olha, passar aliança quente no local melhora o Tersol. Lá, vamos começar. Eu diria para você que, por um lado, é mito, mas a aliança lembra algo importante, que é o calor. O Tersol responde muito ao calor. Eu até brinco que é bom um remédio de avó, né? Que é uma compressinha morna. Então, a aliança não vai segurar o calor por muito tempo. Você precisa fazer uma compressa ali de uns 10 minutos. Mas como se aquecia a aliança para colocar no Tersol, né? As avós faziam algo muito interessante. Pegava o bule, o bico do bule, punha quente e aquele vaporzinho. Era como se fosse uma ducha para o Tersol. Isso acabou, mas era excelente. Justamente pelo calor que vai ajudar, né? Vamos ver mais uma? O Tersol pode passar de um olho para o outro. É mito e ao mesmo tempo verdade, porque muitas vezes a pessoa tem o distúrbio da oleosidade nos dois olhos. E mais a bactéria, Ela tem a bactéria, ela tem a flora e ela manipula muitas vezes os dois olhos da mesma maneira. Quer dizer, se ela tirasse... É mais difícil ser bilateral, mas pode ocorrer. Mas se ela tirasse a oleosidade excessiva do outro olho, aí já baixaria demais essa possível, né, contaminação do outro olho, né? Sem dúvida. Porque se a gente tem a bactéria, mas não tem oleosidade, não tem o campo do jeito que a bactéria precisa para se proliferar, não vai contaminar. Né? Não vai contaminar nada. Vamos ver mais um. Apertar o Tersol para tirar o pus melhora a dor. Isso é mito. Nossa, dói bastante. Demais, né? Muitas vezes nós temos que drenar o Tersol, uma exérie cirúrgica, algo bem simples. E quando há uma inflamação no tecido, você não consegue uma boa analgesia. O anestésico, entre aspas, não pegaria, não dá efeito. Então, apertando, depois pode até aliviar, mas no momento dói bastante. Vai doer demais. E a gente, o leigo, apertando, você pode contaminar ainda mais Pode essa contaminar região, né? mais, pode aumentar o processo inflamatório, transformar isso num abscesso. É melhor não tentar. É melhor ir para o médico mais uma vez, viu? Vamos ver mais um? Sensibilidade à luz, inchaço e vermelhidão são alguns dos sintomas do Tersol. Verdade, né? São exatamente esses os sintomas do Tersol. Mas as pessoas dizem que começam a sentir essa área que daqui a pouco vai ter o Tersol um pouco mais sensível. Como se você tocasse e percebesse que ela está um pouco doloridinha. Exato, porque o inchaço começa a causar uma induração e com isso já começa a ter uma dorzinha no local e tem
às vezes tem um pontinho doloroso, ela sabe determinar aquele pontinho. Já pode ser o início de um terçol, né? Ser. Vamos ver mais um. A aplicação de colírios ou pomadas com antibióticos podem ser recomendados em alguns casos. Verdade. Verdade. Mas colírios antibióticos necessitam da prescrição prévia do médico. Porque o que parece ser um colírio levezinho e que sem causar nenhum problema mais sério, pode ser um grande problema para a saúde ocular, dúvida. né? E o brasileiro gosta de automedicar, né? Infelizmente. E na área da oftalmologia, com relação aos colírios, 70% das pessoas acham que o colírio é uma aguinha qualquer. É inofensivo, né? Inofensivo. E pode dar complicação. Gente, se é remédio, não é inofensivo, senão não seria. Exato. Seria água, né? Não é? Temos aqui algumas fotos, eu pedi para os meninos colocarem, para a gente ver os tipos de terçol, porque o terçol pode nascer na pálpebra inferior também? Doutor? Pode ser na pálpebra inferior. Esse está um pouquinho maior, né? Aqui, muitas vezes, nós já temos ele... Essa foto está melhor. Ele cronificou. Entendeu? O terçol ficou encapsulado, pegou a glândula de meibômio, também pelo distúrbio, pela blefarite. Tem pessoas que têm caspinhas aqui, aquela blefarite. E com esse ficou já o que nós chamamos de calásio. Quando você nota que o terçol demora mais do que 10, 15 dias, com 4 ou 5, muitas vezes o terçol já melhora com o tratamento. Quando você nota, muitas vezes a gente precisa realmente drenar isso cirurgicamente. Então precisa furar, retirar porque o conteúdo. Porque ele vira uma reação granulomatosa e nós chamamos daí de calásio. Agora, se não se trata direito o terçol, ou se esse terçol, essa área é contaminada por outras bactérias, você pode ter problemas sérios na visão, no globo ocular de uma forma geral? É difícil. Mas a repetição de vários terçóis, isso a gente vê às vezes em criança, né? Que é mais resistente, tem uma oleosidade excessiva e não respondem muitas vezes o tratamento. Então aí pode. Nós sabemos que as pessoas que têm às vezes algum grau não corrigido, principalmente as crianças, que desconhecem que necessita de óculos, tem uma miopiazinha, um astigmatismo, de ficar manipulando, acaba tendo mais terçol. Quer dizer, porque sente uma dificuldade em enxergar algo que seria fácil, coça os olhos e isso está machucando e contaminando. Exato, né? Involuntariamente. E também a blefarite, que são umas caspinhas que dá na borda dos cílios, elas facultam muito o aparecimento do terçol em qualquer idade, muitas vezes. Mas o que dá essa blefarite? Também está ligada à oleosidade da pele e muitas vezes a blefarite tem um outro parasitazinho que ele entra aqui no folículo do cílio, bem na base do cílio, e acaba ficando ali causando a inflamação. Então ficam umas caspinhas, é como se tivesse uma seborreia nos cílios, né? Nos cílios. Caem os cílios e coça muito, é sempre a borda da pálpebra fica vermelhinha, como se tivesse sido maquiada, alguma coisa Agora, assim. gente, o coçar os olhos pode ser um grande problema, porque a córnea é extremamente sensível também. Sim, né? Os tecidos oculares todos são sensíveis, não devem ser coçados, e quando você coça, muitas vezes você libera outras enzimas ativas e que às vezes até pioram a coceira ou a inflamação. O certo, gente, é para um médico. É aquela boa e velha história. Começou a sair daquilo que é o normal, o habitual. Coçou, não é porque é gostosinho, ai que bom, tá uma coceirinha boa. Vai, porque aquilo pode ser o início de um problema que, quando diagnosticado no início, é muito mais fácil de ser resolvido, né, doutor? Sem dúvida, Kátia. E não se automedicar, você disse. A prevenção, o tratamento é o que todos nós devemos estar atentos. É verdade, a não medicação. Não a automedicação. Né? Volto rapidinho, porque se automedicar não dá. Estando com o doutor Leôncio, tem algumas perguntas que surgiram pra gente. Hoje estamos falando sobre terçol. A Ingrid diz o seguinte: tenho tido terçol nos olhos pelo menos uma vez por mês. Meu olho fica inchado e dói demais. Isso é normal? O que fazer? A Ingrid, primeiro, ela tem que procurar um oftalmologista. Ela pode ter uma disfunção de uma daquelas glândulas, né, principalmente da glândula de meibômio, uma alteração dessa oleosidade e muitas vezes a blefarite ou mesmo um olho seco. E ela tem que fazer muitas vezes uso de medicações e de soluções para a higienização das pálpebras, que eu acho que pode melhorar. O que é a blefarite? Blefarite são as caspinhas que aparecem aqui nos cílios, é distúrbio de oleosidade.
O excesso de oleosidade pode variar de pessoa para pessoa e pode ser o causador, então, do tersol, ou para outras pessoas, não. Sim, mas a grande maioria pode ser. Mas tem muita gente que tem a pele oleosa e acaba não tendo tersol. Quer dizer, a contaminação por essa bactéria também é importante, né? Sim, às vezes vem muito da qualidade e do produto da maquiagem que ela utiliza, o cosmético. Porque você tem cosméticos que são dermatologicamente testados e cosméticos que não são. Então tem alguns que podem alterarem muito essa oleosidade da pele. E como você disse, os pincéis compartilhados, né? Sem Também, dúvida. né? E normalmente, quando você fazer maquiagem, num salão, em qualquer lugar, ou até em casa, quando você faz, uma amiga se empresta, troca os pincéis, assim como o pincel labial ou batom, pode se contaminar, né? Maquiagem vencida. Nem se fale, né? Hoje nós já temos bactérias que gostam das maquiagens. Então, e a gente olha e tem dó, né? Porque fala assim, venceu há 6 meses. Há 6 meses é aquele prazo de segurança de 1 ano. Se é 6 meses, era para acabar 6 meses atrás, era naquela data pra gente jogar fora, né? Tem como. Então, Ingrid, procure um oftalmologista, viu? Vamos ver mais uma? Lilian, usar shampoo de bebê para lavar os olhos é indicado? Minha cunhada só tira a maquiagem assim e diz que nunca mais teve tersol. A Lilian está correta. Está correta, É uma né? dica muito boa. O shampoo neutro, né? O pH neutro é muito bom para a higienização das pálpebras, da base dos cílios, porque você passa numa haste flexível com algodão, bem na base para fazer a higiene e não vai arder nem no olho do bebê, nem no seu. Nem no da gente, E para retirada de maquiagem, muitas pessoas que têm alergia, hoje tem também cosméticos que têm uma aderência muito grande nesses, a prova d'água. Então, às vezes causam um atrito muito grande para a remoção esses produtos acabam entrando em contato com o olho. Então, o shampoo é uma dica muito boa. Eu também uso shampoo que eu diluo um pouquinho na água para não ficar tão forte. O ideal é diluir a 50%. Ou seja, de um vidrinho, você faz 2. E o que acontece? Aqueles demaquilantes bifásicos, falar que ótimo, são óleos. Para mim, a pele é terrível. Então, a gente também tem que conhecer para a pele da gente se esse excesso de oleosidade do produto vai prejudicar, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso vale para hidratante também, para protetor solar. Tudo isso. Não é? Então, o Lilian está fazendo certinho. Mantenha a ideia. Vamos ver mais uma? Paula, é possível ter tersol e conjuntivite ao mesmo tempo? Acordei com uma bolinha na pálpebra inferior do olho direito e meus olhos cheios de secreção. Às vezes a secreção pode ser o próprio tersol que já está vazando. E também ela pode ter uma blefarite, ou uma blefaroconjuntivite, ou seja, toda essa disfunção da oleosidade da margem palpebral pode estar associada também a uma conjuntivite. Por isso é bom ir para o médico, né? Sem dúvida. Porque, gente, a gente não é médico, a gente não estudou e nem continua estudando, porque o médico não é que faz a faculdade e para de estudar, é a vida inteira estudando, né? Exato. Então, eles vão saber direitinho fazer o diagnóstico, esse diagnóstico é importantíssimo. O que às vezes parece ser um problema pode ser outro, melhor ou pior, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Valquíria, meu neto de 1 ano e 8 meses é diabético, está com um tersol. Qual a orientação médica para tratar? Existe alguma recomendação especial? Existe sim. O diabético, ele já tem uma imunidade, uma resposta distinta das demais pessoas às infecções, às bactérias, à sua flora bacteriana normal. Então, ela deve buscar a ajuda de um profissional, oftalmologista, para poder tratá-lo melhor. Mesmo sendo uma criança tão pequenininha, pode ter um problema com tersol e diabético associado. Quer dizer, o que seria feito numa outra criança que não tem diabetes pode não ser o indicado para o neto da Valquíria, né? Exatamente. Então, Valquíria, leve seu netinho no médico, viu? Ele vai saber, no caso dele, certinho como proceder. Vamos ver mais uma? A Laura, o sol faz mal para quem está com tersol? O sol aumenta a oleosidade, né? Então, acaba piorando os casos de tersol. E lembrar que tomar sol ou sair no sol sem protetor solar, nunca. Então, como você vai passar protetor solar, é possível ter sol, né? No sol, óculos com filtro ultravioleta. É verdade. Porque o óculos com o filtro ultravioleta protege também toda a região periocular, pelo tamanho que filtra, muitas vezes em alta concentração, porcentagem, os raios UV.
e isso é desejável. Gente, os óculos adequados, corretos, com proteção certa, isso a gente tem que comprar num lugar que tem a responsabilidade, numa loja, Exato. não em ambulantes. Coisas que você pode comprar em ambulante, ok. Mas quando se fala em saúde, não dá pra gente colocar em risco, não, né? Mas eu já vi óculos da economia informal. Sim, tem bons. Tem bons E tem ruins. E de grife também. Também. Por isso que eu disse que a Então, gente tem que ver no lugar às vezes, certo pra comprar. hoje existem óticas que ao vender o óculos, ela mostra para o cliente, faz o teste e mostra que ele está protegendo. Porque não dá para brincar. O que parece ser uma grande economia pode ser um desperdício de saúde. Isso a gente não pode deixar acontecer, não. Vamos ver mais uma? Marcela, uso maquiagem todos os dias, pois meu trabalho exige isso das funcionárias. Já tive Tersol 2 vezes este ano. Pode ser por causa da maquiagem? Pode ser por causa da maquiagem, pode ser por causa do ar-condicionado que a gente coloca. Está sempre trabalhando no carro, no escritório, que resseca, altera muito o filme lacrimal. E com isso faculta também você ter tersóis repetitivos nesses casos. E a maquiagem, como você mesmo já disse, que também por si só, se estiver contaminada, se estiver vencida, pode ser um problema, né? Exato. Uma maquiagem muito oleosa, que para a pele da gente não é adequada. Não é adequada. Olha, mais uma vez, gente, automedicação nunca, não importa por mais simples e bobo que pareça, pode ser um chazinho, daquele que você acha que é simples, se tem um princípio ativo naquele chá, então ele não é tão singelo, toma água, a água não vai te fazer mal. Se qualquer coisa que você coloque nessa água, nesse leite, é para trazer algum benefício, pode trazer malefício também, converse com o médico. Não é? Correto, Kátia. Até alguns medicamentos, gente, se o médico indicou para a gente tomar com leite, é com leite que tem que tomar. Se é com água, porque isso também interfere na absorção, né? Então o médico vai orientar direitinho e a gente cabe a gente seguir as orientações aí certas e mais. Qualquer sintoma que você vai sentindo que depois se mantenha, volte ao médico e ele vai te orientar mais uma vez. Vou passar os contatos do Dr. Leôncio. Acesse o site que lá você tem também várias matérias legais sobre a sua saúde ocular, www.drqueirozneto.com.br. Lembrando que o Queiroz é com Z, drqueirozneto.com.br. Dr. Leôncio retorna e a gente fala um pouco mais sobre a saúde ocular. Obrigada mais uma vez. Parabéns.